Vamos começar agora com a palavra de Deus. A gente vai falar hoje sobre os discípulos. E a gente falou semana passada sobre o grupo de ovelha. E hoje vamos entrar no grupo de discípulos. Então, na palavra de 4 grupos que seguiam e seguem Jesus. O primeiro grupo é a multidão. E dentro da multidão saem mais 3 grupos. O primeiro grupo que foi falado foi a multidão. O segundo que sai dentro da multidão, ovelha. E agora nós vamos falar sobre o grupo que sai, discípulos, que sai das ovelhas e se tornam discípulos. Aleluia. E para a semana falaremos do 4º grupo, junho. A palavra de Deus se encontra no livro do Evangelho, escreveu São Mateus, capítulo 4, o versículo 18 até o 21, e Mateus 9, versículo 35 ao 38. Vamos fazer 2 leituras para poder entrar na mensagem da palavra de Deus. Mateus, capítulo 4, do versículo 18 até o versículo 21, diz a palavra: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos fareis pescadores de homem. Então eles, deixando logo as redes, seguiram. E seguiram. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando a rede. E ele chamou. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram. Capítulo 9, versículo 35 até o versículo 38. Capítulo 9, do versículo 35 ao 38, que diz: Percorria Jesus toda a cidade e aldeia, ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades molestas entre os povos. E vendo a multidão, teve grande compaixão dele, porque andava desgarrado e errante como ovelhas, que não tem pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara realmente é grande, mas poucos são ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiro para a seara. Oremos. Seu Deus Pai que está no céu, neste momento, meu Pai, como servo, diante da Tua presença, e diante, meu Pai, de cada um ouvinte que precisa de uma palavra, meu Pai. Usa, Senhor, pela Tua graça e a Tua misericórdia, esse canal ligado ao trono da graça, como o cano que passa-se a água, Senhor, para alimentar cada um de nós. E se eu cometi, meu Pai, algum pecado, alguma falha, que possa impedir que a água passe cristalina, me perdoe, meu Pai. Purifique e utilize o Teu servo pela Tua graça e a Tua misericórdia, fazendo, Senhor, a Tua vontade. Esse Teu servo, Senhor, para que o Senhor possa falar nesta noite, e que as pessoas, os Teus servos, Teus filhos, possam, meu Pai, aprender de Ti, que nós possamos se fortalecer na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Terceiro grupo, discípulo. São aqueles que vêm dentro do grupo das ovelhas para exercer uma função, chamado para ser ceifeiros, para o crescimento das ovelhas e cuidar delas. São eles e elas, diáconos, presbíteros, evangelistas, doutores, missionários, apóstolos, bispos, pastores. Esses são os que mais serão cobrados. Aleluia, glória a Deus. Um chamado para uma grande missão. Às vezes, essa missão, essa unção dada por Deus na vida de cada um que eu falei aqui, de cada um que foi citado, daquele que prega a palavra, daquele que exerce uma função no chamado de Deus. Unção dada não pode ser tirada. Aleluia, glória a Deus. Quando Saul foi ungido como rei, ele morreu como rei, mesmo fazendo aquilo que desagradava a Deus, mesmo perecendo e perdendo a sua salvação, porque a Bíblia fala que ele se prostra diante de uma espada e se mata. Pode-se o homem matar, roubar, se prostituir, fazer o que for, ainda há perdão, porque está em vida para pedir perdão. Mas o homem que tira a sua própria vida, ele não tem como pedir perdão, porque ele ali tirou a sua vida. Esse é um dos pecados que Judas cometeu como discípulo de Jesus. Foi chamado, unção dada, ela não se tira. Mas a Bíblia também fala que todo aquele que foi dado, na parábola do semeador, que esconde o talento, até desse será tirado na vinda do Filho do Homem. Ou na morte, passa-se agora o juízo. Aleluia, glória a Deus. Então é preciso fazer a vontade de Deus, daqueles que foram separados. O discípulo foi chamado para ser pescadores de homens. Aleluia. Eu, você, fomos chamados para uma finalidade: pescar. A dificuldade em nossas vidas, às vezes, tem momento que queremos parar, entregar a posição, entregar a unção que Deus colocou na vida. Tem momento que desfalecemos na fé. Tem momento que caímos, mesmo que Deus possa utilizar diversas formas, diversas palavras, diversos hinos, diversos versículos, mas a gente continua frio, sem entender. Jó, ele disse: tu passa por mim e tu volta a passar e não sinto a tua presença. Tem momento na vida de um discípulo que ele vai ter este momento como Jesus teve. Quando Jesus ele foi orar e deixou os discípulos, e ele começava a ver como Deus, todo o seu sofrimento, ele começa a sentir como homem, o seu suor começa a evaporar sangue. E é por isso que ele diz em sua palavra: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo,
eu venci. Ele está dizendo para mim, para você: olha, meu discípulo, eu chamei para que você seja o meu imitador. Eu chamei para que você possa carregar a cruz que é pesada. Não é fácil ser discípulo. Porque mesmo sendo discípulo, você é ovelha. E ovelha precisa, mesmo sendo discípulo, de uma palavra do bom pastor. Aleluia. Glória a Deus. Mesmo que seja a palavra de correção, porque às vezes discípulos, pastores, missionários, diáconos, evangelistas, cada parte do que eu falei aqui, cada chamado, precisa também da correção. Porque às vezes começa a se desviar do alvo, de proclamar a palavra, de fazer a vontade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E é preciso entender: o discípulo deve ser o sal e a luz. O maior exemplo em sua casa, para sua esposa, filhos, vizinhos, também no trabalho, na escola, na faculdade, etc. Seja em todo lugar. Mateus capítulo 5, versículo 13, até o versículo 16, fala sobre isso. Aleluia. Glória a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com quem se há de salgar? Para nada presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade e edificar sobre o monte. Nem se acende uma cadeia e se coloca debaixo de um arqueiro, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja a vossa boa obra e glorifique ao vosso Pai que está no céu. O discípulo, ele tem que ser sal para, no momento certo, ele colocar o tempero para as ovelhas. Mas às vezes tem pessoas que no lugar de colocar tempero, ele coloca pimenta. E acaba com a ovelha. E vai essa ovelha para o mundo. Então é preciso discernir. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 31 diz: se nós nos julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados. Nós que somos discípulos, nós que temos uma função, uma unção dada. Aleluia, glória a Deus. Para ser discípulos temos que renunciarmos. Mateus capítulo 8, versículo 18 ao 22. Aleluia. Versículo 18 ao 22. E Jesus, vendo em torno de si grande multidão, ordenou que passasse para outra margem. E aproximando-se os escribas, disse: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei.
E disse-lhe Jesus: a raposa tem seus covis, as aves do céu têm o ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outros de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite que primeiramente vá sepultar o meu pai. Jesus, porém, lhe disse: segue-me, deixas os mortos, sepulta os seus mortos. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 9, versículo 9. Jesus passando diante dali, assentando na alfândega, um homem chamado Mateus disse-lhe: segue-me. E ele levantou, o seguiu. É necessário renunciarmos a pai, mãe, família, ao erro. Mateus era um homem cobrador de impostos, ele estava ali cobrando. E rapidamente ele deixou. E no capítulo 8 diz: olha, Senhor mestre. E ele diz: a raposa tem, mas o Filho do Homem não tem onde se inclinar a cabeça. Tem momento na vida de um discípulo que ele vai profetizar porta de emprego. Ele vai profetizar uma palavra de bênção. Ele vai utilizar na palavra de fé. Mas ele está desfalecido. Está sem palavra. Está sem alimento. Faltando na sua casa. Está sem a porta de emprego. Porque é discípulo. Mas ele lança-se a palavra de fé para que aquela ovelha não desfaleça. Esses são os verdadeiros pastores que dá vida pela ovelha. Mesmo passando dificuldade, mesmo não tendo, como Paulo, que teve um homem que orava e que as pessoas eram curadas. Mas ele orava e o espinho estava lá na sua pele, no seu corpo. Discípulos às vezes vai orar para outra pessoa. E quando ele ora, não acontece nada com ele. É porque no mundo tereis aflições. As aflições, quando Paulo diz, é as aflições de Cristo. Sofre como um bom soldado. Não é fácil sofrer e dizer que Jesus faz maravilha. Jesus chama as pessoas, não importa a nacionalidade ou imperfeição, ele dá água da vida a essa pessoa para ser transformada em missionário ou missionária. Eu vou adiantar um pouquinho, mas você vai ler lá em João capítulo 1, do versículo 1 ao 42, do versículo 29, 28, 29 e 30. Você vai ver que ele começa a falar com a mulher samaritana sobre a água que ele vai dar para que as pessoas possam ser transformadas. E quando ela começa a beber, no versículo 39 ao 42, ela se torna uma missionária. Versículo 28 ao 30, ela se torna uma missionária. No versículo 39 ao 42, aquelas pessoas que ouviram a mensagem através dela, vai atrás de Jesus. Fazer discípulo e os seus discípulos permaneçam. Jesus escolhe discípulos. Mateus capítulo 10, versículo 1 ao 42, instrui com muito cuidado
Porque além de ser discípulos, somos também ovelha. Tem que ter cuidado e vigiar. Você vai lá em Mateus capítulo 10, versículo 1 ao 42, ele começa a alertar e a dizer, no versículo 16, eis que envio como ovelha no meio de lobos. Portanto, seja prudente como a serpente e simples como a pomba. Aleluia, glória a Deus. Jesus pergunta aos seus discípulos em João capítulo 6, versículos 67 a 69. Querem também me deixar? E os discípulos reconhecem que sem Jesus somos como um rio sem água, um jardim sem flor, um galho da árvore que alguém o quebrou, uma nuvem sem rumo, e um sol sem brilhar, um pródigo triste ausente do lar, um céu sem estrela, um arco-íris sem cor, um barco sem leme, em alto mar, em meio ao perigo, sem ao porto chegar. O hino de Ronaldo Albuquerque começa a passar essa história na vida dos discípulos e na vida da gente. A gente sem Jesus, a gente é tudo isso. Em Lucas capítulo 7 e o versículo 18 ao 23, Dr. Lucas, um homem que não era discípulo de Jesus quando o Jesus estava na terra. Lucas era um doutor, um arqueólogo, pesquisador, um cientista. E ele começa a pesquisar sobre toda a história de Jesus. Mas importante aqui em Lucas capítulo 7, versículo 18 ao 23, os demais apóstolos não falam. Mas Lucas fala sobre um discípulo que batizou Jesus e diz: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele afirmou, mas em Lucas capítulo 7, versículo 18 a 23, ele pega os seus discípulos e manda perguntar, olha, pergunta se esse é o Messias, vamos dizer assim, vamos abrir a mente e começar a entender o que João Batista está falando. Estava preso. Procura ver se esse é Messias mesmo, porque eu estou aqui, eu batizei ele. Eu vi a pomba descer, o Espírito Santo vir sobre ele. E eu estou aqui preso. Pergunta se é esse o Messias, esperamos por outro. E Jesus vai para os discípulos de João Batista e diz: olha, vai lá. E diz a ele que o cego está enxergando, o coxo está andando, e o evangelho do reino está sendo pregado aos pobres, ao contristo de coração, aos humildes. Ele começa a relatar porque havia, antes de Cristo, 400 anos sem profecia, sem palavra de Deus, e as pessoas que tinham acesso à palavra era só quem tinha condições financeiras. E ele fala, veja isso. E quando chega para João Batista, essa vitamina de fé para ele, essa resposta, eu creio que João Batista, a Bíblia não relata, mas eu creio que ele começou a ali orar e entender como também Esteu, no meio do mar, daquelas pedras, começa a ver o céu e aberto e dizer como discípulo do grande mestre: Pai, perdoa, porque ele não sabe o que faz. Aleluia, glória a Deus. Sem Jesus, nós somos tudo isso. Mas saiba que Jesus chamou você para ser discípulo, para sofrer
mas também para ter momentos de alegria. Há momentos que você vai passar por provas, mas essa prova vai produzir em você paciência, esperança. A esperança, ela não morre, ela traz você a fé. E você vai passar para alguém dizer: eu passei por isso. Eu passei por isso. E você também vai passar. Que Deus abençoe essa grande oportunidade de falar sobre discípulo. Que eu e você possa ser discípulo e carregar essa cruz. Aleluia. Me surpreendeu quando todos me deixaram. Glória a Deus. E sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Me falei do meu dilema e ele me escutou. Me falei do meu passado e me perdoou. Isso foi um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era eu. Aleluia. Alex, se for possível, bota na agulha esse hino de Ivonaldo. Esse que eu. Assim sou eu. Ronaldo. Aleluia. Ronaldo Albuquerque. E olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser? Esse eu não, na internet não. Tem não, né? É bem antigo, nós não temos na internet. Que pelo céu Eu criei aqui, mas essa aí tem não. Aquela como a folha seca, eu não sei qual é o nome da Assim sou eu, assim sou eu. como a folha seca, sem a tua Tem presença. creia, mas essa aí tem não. Essa é uma das primeiras dele. Então, Eu acho que nem no bacharel não deve ter. Aleluia. Mas tá na bênção. me falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço Aqui, ó. que já pagou. Lá na cruz. Me mostrou Uma jardim sem flor, deve ser uma dessas coisas, essa parte aqui dele. Assim sou eu como. Pode ser. O irmão Calixto pediu pra cantar Sérgio Lopes, tu viu no grupo? Eu disse, você que faz, sério. Pronto essa frase. Todos os programas são esses. Ah, doido, coió.